Olá, meus queridos e queridas, muito bom dia a todos vocês. Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração nesta manhã. Amados, hoje nós vamos falar sobre ver e enxergar. Existe um neurocientista chamado Masataka Watanabe. É um japonês especialista em consciência e percepção visual. E ele afirma que há uma diferença fundamental entre ver e enxergar. Para ele, ver é o ato de captar uma imagem com os olhos, como quem olha uma paisagem, um objeto ou vê alguém passando pela rua. Mas enxergar, segundo ele, exige atenção, consciência e interpretação do que se está vendo. Em outras palavras, queridos, você pode ver algo sem entender, pode olhar sem perceber, pode estar cercado de respostas e continuar se sentindo perdido simplesmente porque os olhos estão abertos, mas a alma está fechada. Esse princípio ele não é apenas científico, ele é profundamente espiritual. Ali em 2 Reis, no capítulo 6, o profeta Eliseu estava sendo perseguido pelo exército sírio. A Bíblia relata que durante a noite uma grande tropa cerca a cidade onde ele morava e logo pela manhã o servo de Eliseu acorda, sai de casa e vê a cidade toda cercada, e a Bíblia relata que imediatamente ele volta correndo para dentro. E ele procura Eliseu e fala para ele: meu senhor, com toda certeza, mediante ao que eu vi lá fora, nós estamos realmente perdidos. Amados, o que aconteceu com aquele servo é exatamente o mesmo que acontece com a maioria nos dias de hoje. A grande maioria que vê o problema, mas não consegue enxergar uma solução. É preciso entender, queridos e queridas, que quando nós focamos demasiadamente no problema, jamais nós conseguiremos enxergar um livramento, uma cura ou uma solução. Interessante que depois disso, a Bíblia diz que Eliseu, ele olha para aquele rapaz e responde a ele com convicção: não temas, porque os que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. É possível perceber que há uma diferença muito grande entre a atitude desses dois homens, Eliseu e seu servo. Segundo o princípio de Watanabe, aquele servo ele estava simplesmente olhando, enquanto Eliseu estava enxergando. O servo olhava para o problema, o profeta enxergava o livramento de Deus. E é muito importante relatar, queridos, que quando Deus abriu os olhos do servo, aí sim ele parou de olhar e passou a enxergar cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu, que era o próprio exército celestial que já estava ali, mas enquanto ele estava só olhando, ele não conseguia enxergar. Muita gente hoje vive como esse servo. Vê apenas o problema, a ameaça, pega os relatórios médicos ali e fica desesperado lendo 1, 2, 3, 5, 10 vezes. E com isso deixa de enxergar o livramento de Deus que na maioria das vezes já está em curso. A oração de Eliseu, isso é muito interessante, ela seria muito atual e muito apropriada para os nossos dias. Seria uma intercessão em favor de muitos de nós que, devido aos inúmeros problemas, crises, dificuldades, não conseguimos enxergar um palmo à frente da situação. Aprenda, meu querido, minha querida, a falar com Deus. Fala para Ele nessa manhã: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abra para que eu não veja mais as coisas, mas eu consiga ver o melhor, que eu consiga enxergar além das aparências. Meu querido e minha querida, muitas vezes focado no problema, olhando para as situações que te cercam, você acaba se esquecendo que o céu está em movimento ao seu favor. Você acaba se esquecendo que a proteção do Senhor é real, mesmo quando invisível. Você acaba se esquecendo que o Senhor está ao teu lado,
E no momento de crise, basta você enxergar, você olhar do lado para enxergar que Jesus está caminhando com você. Sejamos razoáveis e responsáveis, meus queridos. A fé ela não pode jamais ser a negação da realidade. É claro que devemos olhar sim para os problemas e sempre fazer o que está ao nosso alcance. Mas o mais importante é, através da sua fé, você enxergar que o Espírito de Deus, ele está contigo. É você enxergar aquilo que só Ele pode te revelar. Não basta você só olhar, é preciso discernir. Não basta ver, é preciso também crer. E eu vou te dizer uma coisa e eu quero que você guarde isso na sua mente e no seu coração nessa manhã. Quando Deus abre os olhos, o medo vai embora e a confiança com toda certeza se estabelece. Você precisa aprender. Ver é natural, enxergar é espiritual. Ver é algo que os nossos olhos humanos contemplam o tempo todo e muitas vezes aquilo que ele contempla nos leva ao desespero. Mas enxergar é você ver que além do problema existe uma solução da parte de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã e que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais e que você possa enxergar além das aparências, além dos problemas, além dos relatórios, além das situações, que você possa, a partir de agora, enxergar o livramento de Deus para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora santa e cheia da Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, com fé, meu Pai, e com o nosso coração repleto de esperança. Senhor, eu intercedo nessa manhã por cada pessoa que me ouve, por cada vida que neste momento, Senhor, carrega o peso da ansiedade, da dúvida, do medo e da aflição. Ó meu Pai, Tu conhece cada lágrima não enxugada, cada pensamento, meu Pai, que inquieta, cada noite sem descanso. Mas eu também sei, meu Deus, que o Senhor está presente mesmo quando o homem não percebe e mesmo quando tudo parece contrário. Assim, meu Pai, como o profeta Eliseu orou, eu oro agora com fé e autoridade no nome de Jesus. Abre os olhos do Teu povo, Senhor. Abre os olhos espirituais do cansado, do abatido, daquele que perdeu as suas forças. Faça, meu Deus, com que nessa manhã enxerguem o Teu cuidado, o Teu mover e as Tuas mãos estendidas. Mostra, meu Pai, que há cavalos e carros de fogo ao redor deles. Mostra, meu Deus, que o Senhor está no controle e que o inimigo não tem a última palavra e que o socorro já foi liberado do alto, e é nisso que nós cremos. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a confusão mental, todo olhar distorcido pelas circunstâncias. Repreendo a mentira do medo, do engano, da solidão. Eu declaro, meu Pai, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que o milagre do Senhor já está a caminho. Meu Deus, Deus de Israel, guarda cada uma dessas pessoas nessa manhã. Fortalece agora, Senhor, o coração cansado. Restaura, meu Pai, essa fé que está adormecida e levanta, meu Pai. Levanta aquele e aquela que está prostrado. Senhor, firma os passos daquele que está perdido. Meu Deus e meu Pai, que ao final desta oração, olhos sejam abertos, corações sejam renovados e espíritos estejam em pé, crendo e confiando
que o Senhor é fiel o suficiente para nos garantir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Que possamos crer, meu Pai, que o Senhor nunca falha e que o Senhor continua abrindo os olhos dos que clamam a Ti. Recebe nossa entrega, ouve a nossa oração, meu Pai, e faz o Teu povo enxergar o Teu livramento. Oramos, confiamos e assim agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, por hoje é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Ele esteja no centro da tua vida, no centro do seu lar, e que hoje seja um dia abençoadíssimo para você, para a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amanhã, queridos, queridas, nós estaremos de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal, em nome do Senhor Jesus, e eu aguardo você para mais um devocional e para mais momentos de oração. Deus abençoe, fiquem com Deus.